Olá a todos! No vídeo de hoje falaremos sobre imóveis, a verdade que você precisa saber. Começando pelo imóvel próprio, as vantagens em possuir um imóvel próprio, eu diria que são emocionais, de difícil mensuração, então muitas vezes a família tem o sonho em possuir um imóvel próprio, a questão da estabilidade, a liberdade de personalização, poder mobiliar da maneira que bem entender, e também podemos considerar aí o imóvel próprio como um investimento de longo prazo. E como desvantagens, podemos citar o custo inicial elevado, despesas com manutenção, falta de mobilidade geográfica, baixa liquidez e risco de desvalorização. Então, a baixa liquidez está atrelado ao fato da demora em se vender um imóvel, por ser um bem de alto valor. Então, muitas vezes demora anos até ser vendido. E caso a pessoa queira vender rapidamente, ela vai ter que baixar o preço em relação ao preço praticado no mercado. E o risco de desvalorização pode ocorrer devido a uma precarização do local onde esse imóvel está localizado. Já o imóvel alugado apresenta como vantagem a mobilidade geográfica, a escolha do imóvel de acordo com a situação financeira atual. Então, caso a pessoa venha a ter uma perda de renda, ela pode simplesmente optar por um imóvel onde o aluguel seja menor. Não há custos com manutenção, então excluído os previstos em contrato. E também não há a necessidade de um investimento inicial elevado. E como desvantagem do imóvel alugado, a gente tem a falta de estabilidade. Então, se o proprietário requerer o imóvel, o inquilino tem um certo tempo aí até encontrar outro, precisa sair do imóvel. Não há liberdade para a personalização. Há o reajuste do aluguel, que pode não acompanhar a renda. E eu diria que o principal deles aí para a maioria das pessoas que acabam alugando é a burocracia ao alugar e ao entregar o imóvel. Então, a questão de vistoria, papelada, para poder comprovar a renda. Então, há uma certa burocracia, tanto no momento de alugar, quanto no momento de entregar o imóvel. Em termos de comparativo financeiro, então levando apenas as questões do dinheiro em questão. Então, no imóvel próprio, a gente tem como aspectos positivos uma possível valorização do imóvel, mas o fato de não haver despesas com aluguel. Então, a gente pode imaginar o imóvel como um montante, que vai ser valorizado ao longo do tempo, e o aluguel que não está sendo pago como aportes mensais. Então, é dessa forma que nós deveríamos avaliar aí o valor final do imóvel no tempo. Então, é preciso considerar também aquilo que se economizou com aluguel. Como aspecto negativo, a gente tem um capital imobilizado de baixa liquidez, que poderia estar alocado em outros investimentos, mais aí os custos com manutenção. Já no imóvel alugado, como aspectos positivos, a gente poderia pegar o valor do imóvel próprio, por exemplo, e investir em outras classes de ativos, buscando maior rentabilidade e liquidez. E como aspecto negativo é o custo do aluguel. Quando falamos de imóveis, também é importante citar o financiamento imobiliário, a solução que muitos encontram para poder obter aí o tão sonhado imóvel próprio. Então, em relação ao financiamento imobiliário, é sempre importante observar as taxas de juros e custos administrativos junto à instituição financeira. Então, sempre olhando para a taxa efetiva e não nominal. Como regra geral, procurar financiar o menor valor possível e quitar o mais rapidamente possível. E um outro fato que deve ser considerado é a avaliação da estabilidade financeira e local da pessoa que quer adquirir o imóvel financiado antes de começar um financiamento. Então, se a pessoa tem planos de se mudar no futuro, talvez não seja interessante começar um financiamento. Outro ponto relevante sobre o assunto é o imóvel na planta. Então, eu considero que o imóvel na planta ele tem muitas problemáticas associadas a ele. A primeira delas, o risco do imóvel não ser entregue. A obra parou, e agora? Muitos podem alegar que basta procurar uma construtora renomada, que esse problema não vai ocorrer. E isso muitas vezes não é verdade. Então a gente tem um exemplo clássico aqui no Brasil, da Encol, que deixou milhares de pessoas no prejuízo. Ainda em 2023, o programa Domingo Espetacular da Record apresentou uma reportagem
aonde mostra que uma construtora de São Paulo deixou mais de 1.600 compradores no prejuízo. As pessoas que moram em grandes cidades provavelmente já passaram por obras inacabadas que estão ali há anos. E essas obras, certamente, representam prejuízo para muitas pessoas que um dia tiveram o sonho de possuir um imóvel próprio. Ainda em relação ao imóvel na planta, o preço mais baixo muitas vezes é uma ilusão. Então, para exemplificar isso, vamos considerar a compra de um imóvel na planta à vista no valor de R$300 mil. Considerando mais as taxas, cartório e prefeitura, isso total aí gira em torno de R$315 mil. Na entrega após 3 anos, o valor de mercado do imóvel, digamos que seja R$450 mil. Aí a pessoa pensa, comprei por 300, vou vender por 450, vou ter um retorno de 50%. O que está errado. Então, primeiramente, temos que considerar a taxa de R$15 mil no momento da compra. E no momento da venda, temos que considerar uma possível corretagem de 6%, mais o imposto sobre o ganho de capital. Então, o nosso cálculo correto seria 450 mil, menos 6% de 450, menos 15% do ganho de capital. Então, teríamos aí R$400.500 líquidos. Então, comparando com os 315 gastos inicialmente, a valorização seria de 27,14, um valor bem abaixo dos 50%. Resumindo, não considero a compra na planta uma boa decisão. Caso o imóvel não seja entregue, as economias de uma vida podem simplesmente desaparecer. E como agir durante uma compra? Então, a premissa fundamental é: o imóvel só existe se estiver com a documentação 100% correta. Tudo 100%, agora podemos pensar em comprar. Então, se pairar qualquer dúvida em relação a essa questão, a negociação deve ser imediatamente interrompida. Outras dicas: não se apegue a um único imóvel durante a procura. Existem inúmeras opções no mercado. Não tenha pressa, a pressa é inimiga de bons negócios. E negocie. O preço de anúncio é diferente do preço de venda. Não tenha vergonha de pedir bons descontos. Há ciclos no mercado imobiliário que o poder de barganha do comprador é maior. Outras dicas é considerar sempre a localização como um item relevante na escolha. E em relação à posição solar, as melhores faces são a face norte, onde incide praticamente o sol o dia todo, leste, onde incide o sol da manhã, e oeste, sol da tarde. Evite face sul, pois é uma face que praticamente não incide sol no inverno. Eu, particularmente, se o imóvel é face sul, eu simplesmente desconsidero. E comprar para investir. Então, um exemplo, vamos supor que um imóvel de 500 mil, foi adquirido um imóvel de 500 mil que rende um aluguel de R$2 mil por mês. Se você mora no imóvel, você tem uma economia mensal de 2 mil e a possível valorização do imóvel. Caso você venha colocar para alugar esse imóvel, a rentabilidade líquida do aluguel vai ser em torno de R$1.000. Por quê? Porque você vai ter que pagar imposto de renda, normalmente 27,5%. Então, a pessoa que possui imóvel que está alugado, normalmente ela já possui uma renda boa, um bom poder aquisitivo. Então, ela acaba pegando a faixa de 27,5% do imposto de renda. Mais a taxa da imobiliária, mais uma possível vacância. Então, os R$2 mil, na verdade, aí tornam-se R$1.000, digamos assim. É claro que ainda continua havendo a valorização do imóvel. Então, se a pessoa tem um imóvel e colocou para alugar, eu acho que o aluguel deve ser considerado um extra. O que conta mesmo seria a valorização. Com isso, na minha opinião, a compra de um imóvel para uso pessoal é assertiva. Já a compra de um imóvel como investimento para gerar renda é menos interessante. Falando agora sobre o histórico de preço, então aqui um gráfico do FIPZAP. Então a gente observa aqui na linha verde a evolução do preço dos imóveis e em vermelho o IPCA. Então a gente observa que de 2009 até meados de 2015, os imóveis valorizaram acima da inflação. Após esse período, eles vêm valorizando abaixo da inflação.
Ou seja, o preço real está diminuindo. Mas isso em termos gerais de Brasil. Outro fato que nós temos que considerar aqui nesse gráfico é que o preço de anúncio é diferente do preço de venda. Então, a FIPZAP trabalha com preço de anúncio. O preço de venda é diferente. Tende a ser menor. Mas esse comportamento, de forma geral, ele se diferencia de acordo com a cidade. Então, por exemplo, em São Paulo e no Rio de Janeiro, a gente vê aí que de 2009 até 2015 houve uma valorização, mas a partir desse período os imóveis estão valorizando abaixo da inflação. Já para Florianópolis, a gente observa aí um comportamento diferente. Então, a partir aí de 2020, os imóveis valorizaram acima da inflação, muito acima da inflação. Então, o que eu quero dizer com isso é que depende da localização, o comportamento da valorização ou não do imóvel vai variar, o que é autoevidente. Por fim, deixo aqui uma reflexão: preços de hoje no futuro. Muitos podem alegar que estamos vivenciando uma bolha, mas eu diria que ninguém tem uma bola de cristal para afirmar isso ou não. Então, pode ser que os preços aumentem, assim como pode ser que os preços diminuam. Então, não há como prever isso. Como principais conclusões, para encerrar o vídeo, a escolha por viver de aluguel ou adquirir um imóvel envolve muitas variáveis, mas, de modo geral, considera a compra do imóvel próprio uma ideia assertiva. Imóvel que não esteja com a documentação 100% correta não existe. Comprar na planta é um risco e assumir esse risco deve ser evitado. Em caso de financiamento bancário para a compra, o mesmo deve ser o mínimo possível e a taxa efetiva de juros deve ser razoável. Assuma os juros da poupança com uma métrica comparativa. Então, se a taxa do financiamento estiver em torno aí do valor da poupança, em termos de juros, eu diria que é um valor aceitável. Muito acima, talvez não seja um momento oportuno para a compra com financiamento bancário. O vídeo de hoje era isso. Se você gostou do conteúdo, considere deixar o seu like e inscrever-se no canal. Obrigado.